pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. Olá, bom dia a todas, a todos e a todes. É um prazer estar aqui e ter vocês com a gente em mais uma Semana da Educação, professor Paulo Freire, a nossa 32ª Semana da Educação. Meu nome é Caio Guerra, eu sou professor de História da Rede de Santos e atuo também na seção de formação da Secretaria de Educação de Santos. Antes da gente começar, eu quero dar uns recadinhos rápidos para vocês. Fiquem atentos ao bate-papo, porque é por lá que vão ser disponibilizados os links para os formulários de participação e avaliação. E são esses formulários que vão gerar para vocês os comprovantes de participação e que vai ser enviado no e-mail de vocês, tá? Então não é necessário colocar no bate-papo o e-mail, não é necessário colocar no bate-papo os dados de vocês, lembrando que esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, tá? Um outro link que vai ser disponibilizado é o da Onda Literária, que é um espaço virtual de fomento à leitura, com descontos em livrarias e conversas com autores. Então, aproveitem. Agora sim, dito isso, eu convido os nossos dois palestrantes. O primeiro palestrante é a Daniela Silva de Oliveira, graduada em História e especialista em Patrimônio Cultural, Preservação e Memória. É também graduanda em Museologia e conta com curso de extensão nas áreas de Planejamento Museológico e Educação Museal. Atuou como educadora em espaços culturais e como professora em instituições de ensino municipais e estaduais no estado de São Paulo. A Daniela trabalha desde 2014 no setor educativo do Museu do Café, onde é responsável pela gestão da equipe e desenvolvimento de programas voltados à difusão, acessibilidade e formação de diferentes perfis de público. Seja bem-vinda, Daniela, tudo bem? O nosso outro palestrante é André Miller de Mello. O André ele é educador no Monumento Nacional dos Gerais, como Engenhos Erasmus, que fica aqui em Santos também. Ele é biólogo, ligado à biologia da conservação de florestas tropicais, atua como educador ambiental no âmbito da educação não formal, em programas de uso público de sítios arqueológicos, bens culturais e museus. Atua como docente e coordenador da área em programas de formação continuada de profissionais da educação, junto à Coordenadoria de Ensino Técnico e Médio do Centro Paula Souza. Vou passar, então, a palavra ao André e à Daniela. É uma honra ter vocês aqui com a gente, né? Os dois vão abordar o tema Santos, Ambiente Natural e Cultural. Ao final da palestra deles, a gente vai reservar um tempinho para as perguntas, então fiquem muito à vontade para compartilhar as questões de vocês no bate-papo, que a gente vai selecionar e encaminhar para eles, ok? Então, muito obrigado, André, muito obrigado, Daniela, pela presença de vocês. Espero que esse encontro seja muito frutífero e que proporcione muitas reflexões para o público. Fiquem à vontade. Muito obrigado. Bom dia, Daniela. Bom dia, Caio. Bom dia a todos. Uma honra estar aqui participando da 32ª Semana da Educação Paulo Freire. Parabéns à Secretaria de Educação de Santos. Que instituição forte, que capricho. A SEDUC é uma parceira importantíssima do Engenho, faz muito tempo, há 15 anos de trabalhos ininterruptos, um espetáculo. A gente é muito fã da SEDUC Santos, então quero agradecer a Secretaria pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e agradecer a Daniela pela possibilidade da gente trocar figurinhas e construir uma conversa juntos, e também quero agradecer aos professores e professoras e profissionais da educação, enfim, todo mundo que estiver assistindo. Eu não faço ideia no momento quem é que está aí, mas bom dia para todo mundo e obrigado pela presença. Dani, dá um oi aí, só para a gente aquecer. Bom dia, pessoal.
Depois eu vou fazer os meus agradecimentos, mas acredito que vai ser um sucesso a fala do André agora. Valeu. Eu trouxe uns slides para começar. Beleza, já está entrando aí. Ok. Bom, eu preparei esse mosaico aí, que eu acho que já todo mundo já está vendo, com algumas cenas de programas e ações que acontecem no Engenho dos Erasmus. Muitos professores, como a SEDUC e o Engenho são parceiros há 15 anos, muita gente já conhece o Engenho, mas eu não posso deixar de apresentar o Engenho caso alguém não saiba do que se trata. Então, por gentileza, o próximo. O Engenho dos Erasmus é considerada a mais antiga evidência física preservada da colonização portuguesa no território brasileiro. É um dos poucos testemunhos físicos da ocupação europeia no território americano e, portanto, do contato do colonizador com indígenas e africanos escravizados, isso no começo do século XVI. A gente está falando de ruínas de um engenho que foi erguido em 1534. E essas ruínas hoje constituem um complexo arquitetônico único no território brasileiro. Por favor, o próximo. Esse lugar está associado à expedição do Martim Afonso de Souza, à fundação da Vila de São Vicente, em 1532, e ao início da manufatura açucareira no Brasil. Em sociedade com comerciantes portugueses e flamengos, o Martim Afonso de Souza manda construir um engenho, inicialmente conhecido como Engenho do Governador, depois vai mudando de nome. Em 1540, esse engenho é vendido a Erasmus Schetz, que tinha ligações comerciais com italianos, holandeses, franceses, portugueses, alemães, era um legítimo representante da rede comercial que se formou ao longo do século XVI, em torno do açúcar e de outros produtos. Essas ruínas e o sítio arqueológico estão na zona noroeste de Santos, Vila São Jorge, e hoje, próximo, por favor, estão sob a guarda da Universidade de São Paulo. O engenho funciona há mais de 100 anos, depois fica decadente por uma série de fatores. A gente pode destacar aqui a concorrência do açúcar do Nordeste, o ciclo, né, se move para o Nordeste, também sucessivos ataques piratas, tanto que aí nas imagens a gente colocou o Spielberg e o Cavendish, que estão ligados a episódios importantes de invasão e ataques a Santos e São Vicente, e também conflitos com nativos. As ruínas, né, o antigo engenho, foi palco de conflitos com indígenas. Em menor escala, o engenho continuou produzindo açúcar, mas principalmente rapadura e aguardente para consumo interno, já na sua fase tardia de produção. Próximo, por favor. Os terrenos foram adquiridos pela família do Otávio Ribeiro de Araújo, e este, graças aos esforços da professora Maria Regina da Cunha Rodrigues, doa a gleba, né, o sítio arqueológico, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 1958. E a partir de então, o que é conhecido hoje pelo IPHAN começa trabalhos de prospecção e escavação arqueológica, e o engenho, então, é tombado nas 3 instâncias: federal pelo IPHAN, estadual pelo CONDEPHAR e municipal pelo CONDEPASA. Também, nos anos 90 e 2000, o local passa por novas escavações arqueológicas muito importantes para evidenciar partes significativas das ruínas e nos fornecer
um pouco de informação que a gente tem hoje sobre a ocupação humana na região. A gente tem aí nas fotos uma imagem do engenho nos anos 50, pertinho da época da doação, depois nos anos 70, já com um telhado novo. Temos uma foto da professora Margarida Andreata, arqueóloga do Museu Paulista, que fez escavações muito importantes, e também as escavações na Ermida, na Capela, que revelaram um cemitério, escavações sob orientação do professor Zé Luiz de Moraes. Juntando vestígios de cultura material e vestígios documentais, a gente já consegue contar uma história muito interessante desse lugar. Em maio de 95, a USP e a Prefeitura Municipal de Santos assinam um termo de compromisso de ajustamento de conduta e começam uma nova fase de revitalização, valorização cultural e preservação do engenho. Essa, na foto, é a base avançada de pesquisa, cultura e extensão universitária, a nossa sede, é onde fica a equipe do engenho, também uma biblioteca, sala de aula, auditório, área expositiva, enfim, e as novidades que a gente vai mostrar daqui a pouco. Os projetos, eles visam, os projetos e programas em andamento objetivam basicamente ampliar acesso, estimular a apropriação do espaço público pelas comunidades do entorno, buscando um sentimento de pertencimento e, assim, garantindo proteção e salvaguarda do patrimônio. A gente sabe que sítios e monumentos estão protegidos à medida em que fazem sentido e têm utilidade para as comunidades do entorno. Então, a gente busca atingir essa meta, que é a alma e a essência do trabalho da equipe ligada ao Engenho dos Erasmus, através da proteção e promoção do patrimônio material ou tangível, em associação com o patrimônio imaterial ou intangível. Então, tanto edifícios, sítios, paisagens, rotas e objetos, quanto memórias, narrativas, rituais, conhecimentos tradicionais, valores, a promoção, valorização e proteção de tudo isso é que vai assegurar o desenvolvimento sustentável e social de qualquer região. Aí a gente tem uma cena de uma visita monitorada acontecendo dentro do pavilhão. Obrigado, pode, não tem problema, pode passar, obrigado. O engenho recebe 10 a 11 mil visitantes por ano, tem convênios com as prefeituras da secretaria, com as prefeituras de Santos e São Vicente para visitas escolares, e também um termo de cooperação técnica, um convênio com a Universidade Católica de Santos, que viabiliza a contratação de bolsistas, que são muito importantes para o nosso trabalho com o público lá no engenho. A gente também faz cursos de difusão gratuitos, certificados, cursos tanto presenciais quanto online. Temos o programa Portas Abertas, tradicional calendário de atividades educativo-culturais que acontecem aos finais de semana. Então tem palestra, espetáculo, oficina, sarau, enfim, um monte de coisa. É possível acompanhar esse calendário pelo site e também uma ampla divulgação nas redes sociais. A gente tem feito encontros de formação para professores em parceria com as secretarias da educação dos 2 municípios. O programa Vou Volto, e também uma parceria muito importante, muito cara para nós no sentido de importante, com o Santos à Luz da Leitura, porque o Engenho dos Erasmus tem uma biblioteca. Tem o programa Conheça Santos Zona Noroeste, com a Secretaria de Turismo de Santos, um programa amplo de valorização patrimonial com recursos do BNDES e da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária,
já que somos um órgão dessa pró-reitoria, e que já rendeu, inclusive, roteiros turístico-culturais na Baixada Santista, que estão hospedados em um banco de dados, um portal online. E o espetáculo de videomapping, que é lindo demais, usa uma tecnologia fantástica, acontece à noite, a gente está morrendo de saudade do espetáculo de luz e som. E aí, na foto, uma oficina de arqueologia, né, acontecendo com a Adriana Negreiros, uma das parceiras importantíssimas que o Engenho tem. Pode passar, por favor. Novidades, né, nesse período de pandemia, o Engenho hoje está fechado para o público, por causa das regras sanitárias, das restrições sanitárias, devido à pandemia. A gente não parou de trabalhar nem um minuto. Dentre tudo que a gente tem feito, eu não podia mostrar tudo, mas resolvi contar sobre o projeto de acessibilidade, que nos rendeu uma maquete tátil das ruínas e um mapa tátil da base avançada. A gente acabou de divulgar isso nas redes sociais do Engenho e estamos finalizando esse projeto, inclusive com avaliações técnicas enfim, etapas que a gente ainda vai comentar depois. Esse é um projeto em andamento. E também uma intervenção expográfica com recursos PROAC, chamada Ruínas Quentistas em Território Milenar, que vai ser uma exposição permanente. Adoraria contar sobre essa exposição, mas não cabe aqui, a gente vai conversar em outra ocasião. Mas fiquem atentos, a exposição vai inaugurar ainda no final deste ano. Então, boas novidades para o Engenho. A questão que eu achei que ia colaborar bastante nessa conversa com a Dani e com vocês é a questão do diálogo que a gente tem buscado desenvolver com a paisagem histórica. Nós estamos convencidos de que é possível, estabelecendo esse diálogo com a paisagem, valorizar elementos físicos e simbólicos que dão sentido ao lugar, proporcionando essa compreensão mais abrangente do que foi esse engenho, o que ele é hoje e o que ele pode ser, qual o seu significado atual para a região. Exemplos de ações que buscam estabelecer esse diálogo com a paisagem histórica são o Garapa Filosófica, a História do Lugar, um ciclo de encontros que a gente fez em 2018, buscando estabelecer links entre a questão da terra, do trabalho, das africanidades, da história indígena e da ecologia da paisagem, né, da história geológica do lugar. Foi um ciclo de encontros que rendeu conversas muito importantes que ainda tem desdobramentos até hoje. Coloquei também como exemplo oficinas que a gente faz, como essa Reconstruindo Paisagens, já está institucionalizada, a gente já fez 2, muito interessante, e uma foto também, que a terceira foto é um estudo do meio, tem a Isabela, historiadora, da equipe bolsista do Engenho dos Erasmos, conduzindo uma atividade interativa no espaço, um evento que aconteceu com alunos da arquitetura. Muito interessante. Próximo, por favor. O Engenho dos Erasmos hoje é emoldurado por um fragmento de Mata Atlântica, é uma floresta secundária, não esteve sempre ali, mas é um fragmento muito importante para a cidade, que oferece inúmeros serviços ambientais, um fragmento de mata que precisa ser preservado. No passado, os engenhos consumiam as florestas ao seu redor, eles eram vorazes devoradores de florestas.
tem um paradoxo hoje, né? Quem for ao engenho, se quiser, como o engenho está em ruínas, tem um esforço de imaginação para tentar entender como o engenho funcionou quando foi construído. E faz parte desse esforço simplesmente tirar a floresta que está lá hoje, exuberante, maravilhosa, porque os engenhos consumiam as florestas. Mas hoje as instituições estão dando as mãos, Engenho dos Erasmus, lideranças, a Secretaria de Meio Ambiente de Santos, tentando preservar a floresta. Nos anos 80, houve uma colaboração da USP para a recuperação desse fragmento de mata, e hoje a USP integra o Conselho do Parque Natural Municipal, que acabou de ser criado, é uma criação por decreto próximo, por favor, de 2017, segundo semestre de 2017. Olha só, a gente tem imagens aí de 1987, um morro completamente pelado, tem um pouquinho de mata atrás do engenho, e ao lado a foto do que é hoje o Parque Natural Municipal, né? O plano de manejo do parque está saindo, está sendo feito por uma equipe multidisciplinar da Secretaria de Meio Ambiente, especialistas super competentes, a gente tem tentado colaborar, e hoje é uma unidade de conservação muito importante que vai poder ser visitada em breve, enfim, acompanhe. E isso traz uma camada nova de proteção ao que já era uma área protegida do Engenho dos Erasmus. Então, o engenho tem buscado estabelecer relações de complementaridade entre educação formal e não formal. A Dani também vai tocar nesse assunto em relação ao museu. E a gente tem desenvolvido projetos que valorizam o papel do professor como agente de mediação no bem cultural, como os exemplos que eu vou trazer agora. Próximo, por favor. Aqui a gente tem um dos exemplos, o projeto Biodiversidade, a Escola e Seu Entorno, uma oficina muito charmosa, muito legal, de plantio de sementes de espécies nativas da Mata Atlântica, que pode ser realizada, essa oficina pode ser realizada no Engenho dos Erasmus, naturalmente, quando as atividades presenciais com o público forem retomadas. Envolve a história natural de 5 espécies selecionadas com uma série de critérios que não cabem agora nessa fala, mas que são comentados no material. Tem um guia do aluno, um guia de campo. No próximo vai ficar mais claro. Próximo, por favor. Tem 3 momentos, né, a oficina. Um momento inicial de observação e leitura dialogada de imagens. A gente trabalha com 5 representações muito diversas da Mata Atlântica. Aí, no exemplo, uma prancha do Flora Brasiliensis e uma arte do Ferreira Amorim, um pintor moderno, santista, inclusive, que faz obras muito bonitas, representando a Mata Atlântica. Então, depois dessa leitura dialogada de imagens, próximo, por favor, os alunos utilizam o guia de campo, esse guia do aluno, para discutirem um pouco, refletirem acerca do espaço, da paisagem, do entorno, do local, da escola, e depois aprendem sobre aquelas 5 espécies, escolhem a espécie que vão plantar e aprendem como despertar a semente, como cuidar dessa semente, como plantar, como esperar essa semente se desenvolver e quais são as regras, o que é permitido e o que não é permitido para plantar essa muda em algum lugar definitivo. Então, é uma oficina muito interessante que discute conceitos de ecologia, espécies nativas, espécies exóticas, e o interessante é que esse material está completamente disponível na página eletrônica do Engenho. Pode ser
desenvolvida lá no engenho, mas os professores, professoras podem também desenvolver essa oficina nas suas escolas, se assim desejarem. Então, basta ir lá na página eletrônica do engenho, procurar em projetos, que vocês vão poder baixar as pranchas, o guia do aluno, as orientações, os protocolos e assim por diante. Próximo, por favor. Um outro exemplo que eu trouxe é uma publicação recente do Engenho, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente de Santos, o Guia de Observação de Aves, que traz registros e descrição de 43 das 89 espécies de aves já observadas no local, pela Sandra Pivelli, ornitóloga, servidora da Prefeitura Municipal de Santos, uma especialista que faz um trabalho muito importante há mais de 15 anos, observando aves na cidade de Santos e gerando listas oficiais de espécies em diversos locais da cidade. A gente inicialmente fez o Guia de Observação de Aves como uma publicação eletrônica, assinada pelas duas instituições e que está lá no site do Engenho também, disponível para download e que já pode ser usada em celular, tablet, como guia de campo. E, posteriormente, com recursos de um segundo edital, a gente conseguiu imprimir. Esse é um projeto que ainda está em andamento, mas, próximo, por favor, vai ser possível, em breve, utilizar o guia de campo impresso também no local para observação de aves, desenvolvimento de cursos e oficinas, que a gente já faz no Engenho há muito tempo, e também produção de material didático presencial e online, como desdobramentos desse material. As fotos são do Edson Indrigo, maravilhosas. A publicação tem uma supervisão do professor Luiz Fábio Silveira, do Museu de Zoologia da USP, e a descrição das espécies é da Sandra Pivelli. Próximo, por favor. Enfim, é uma publicação que saiu com recursos de um edital Santander Universidades. Procurem lá para baixar também. E outro exemplo de material didático pedagógico e de ações que podem produzir aproximações entre o bem e os visitantes, mas principalmente viabilizando ressignificações do local, permitindo outras e novas formas de pertencimento do bem histórico pela comunidade, pelos visitantes, né? Ele não precisa ser enxergado apenas de uma forma, né? O nosso interesse é que ele seja ressignificado ao longo do tempo pelos visitantes e que haja inúmeras e distintas maneiras de estabelecer relações afetivas e de memória com o espaço. Naturalmente, é um sítio arqueológico, há questões históricas e sociais, mas também socioambientais no sítio, que podem e devem ser desenvolvidas e exploradas. Próximo, por favor. Acho que eu já estourei meu tempo. Vou cortar aqui. Eu encerro com essas duas imagens para deixar uma provocação para uma conversa que a gente vai ter depois sobre a paisagem histórica, né? A gente tem naquele lugar, neste lugar, elementos de permanência e elementos de transformação. E lançar um olhar generoso e atento e curioso sobre esses elementos de permanência e de transformação podem nos render relações de aprendizado, de troca, de produção de conhecimento acerca do local, que são muito enriquecedores, são transformadores. O engenho é um elemento de permanência, dependendo do recorte histórico, mas vamos ver a próxima imagem, por favor. Olha só que interessante, né? A mata não esteve sempre lá, né? E também o rio não esteve sempre lá, ou esteve lá e agora não está mais. O que aconteceu com o rio? Cadê o rio? Né?
E as espécies animais e vegetais? Tem espécies que chegaram de fora, espécies invasoras, espécies exóticas, espécies nativas ameaçadas ou extintas. E, né, a cana-de-açúcar, que dá para ver no cantinho aí da imagem, ela é daqui? Ela veio da onde? Enfim, tem tantas maneiras interessantes de prestar atenção na paisagem, né? As rochas, elas vieram da onde? E quem trouxe? Como? Com que relação? Quem foi escravizado? Quem foi dominador? Que história que é contada hoje? Uma história eurocêntrica, uma história mais ampla, uma história, enfim, diversos pontos de vista. Tem muita coisa para conversar e discutir a respeito de educação não formal no engenho, em diálogo com o currículo e as escolas. E a gente está morrendo de saudade de fazer isso. Já está mais do que na hora de voltarmos. Cuidem-se e vamos retomar, assim que possível, esse trabalho muito bonito que é feito entre a Universidade de São Paulo e as escolas municipais de Santos. Eu acho que eu já estourei o tempo, desculpa, gente, vou parar por aqui e passar a bola para a Dani. Muito bom, André. Obrigada pelas suas colocações. Em breve a gente conversa um pouco. Tá bom. Então, eu também gostaria de fazer os meus agradecimentos. Em primeiro lugar, ao convite, né, da CEFORM, que é uma seção muito parceira nossa, tanto do Museu do Café quanto do Engenho dos Erasmos. Gostaria também de lembrar uma passagem da minha vida. Eu já participei da Semana de Educação de Santos há 25 anos atrás. Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 35. Participei junto com a minha professora, Ana Maria. Eu estudava na Escola Edmeia e ela montou uma peça de teatro que compôs a programação da Semana de Educação lá naquela época. Aquela situação, aquele evento me marcou muito, assim como outros processos de aprendizagem que eu tive nessa rede de ensino. Então, eu sou também fruto da educação pública e se hoje eu sou responsável pelo setor educativo do Museu do Café, é muito em função do trabalho que vocês, professores, fazem constantemente com tanta qualidade, tá? Então, é uma forma de retornar para vocês o que vocês desenvolvem tão bem. Então, a minha fala vai um pouco nesse sentido de apresentar um pouco do trabalho que eu desenvolvo como responsável pelo setor educativo do Museu do Café. Vocês poderiam colocar a apresentação, por favor? Então, aqui, a minha ideia é falar um pouco das relações do museu com a cidade de Santos, né? Pode passar, fazendo um favor? Para começar, eu acho importante situar o que eu entendo como patrimônio cultural, e daí eu acho que um importante instrumento para isso é esse artigo da Constituição de 88, o artigo 216, que fala sobre o que se entende como patrimônio cultural brasileiro. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Então, quando a gente está falando do ambiente cultural de Santos, a gente não está só falando das manifestações culturais ou dos equipamentos culturais. Existe um entendimento de que cultura, a partir da ideia
da ciência antropológica, que cultura é uma dimensão maior da vida em sociedade e da subjetividade humana. Então, nesse sentido, a minha fala busca ampliar um pouco desse entendimento do quanto o Museu do Café pode se relacionar com a identidade do santista. Pode passar, por favor? Então, aqui a gente tem um pouco da materialidade dessa história do café aqui em Santos. Vocês já conheciam esse edifício, já entraram nele, eu acredito que muitos de vocês já, principalmente por conta das ações educativas que a gente desenvolve em parceria, mas alguns de vocês não. E eu acredito que a suntuosidade desse edifício seja um dos seus limitadores em relação a trazer novos públicos para o museu, né? Esse edifício ele tem uma característica do estilo eclético, que busca justamente reforçar os padrões estéticos de poder, com referências artísticas colocadas de maneira a justificar esse poder, e nesse sentido, isso foi tudo intencional para justificar e reforçar o processo de desenvolvimento econômico do café, não só na cidade de Santos, mas também no estado de São Paulo. Então, esse edifício ele foi construído para ser a antiga Bolsa Oficial do Café, foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1922 e teve essa função de centralizar esses negócios ligados ao café. Funcionou durante um tempo com essa função, perdeu essa função de negociação a partir mais ou menos da década de 60, e em 1998, esse espaço, fruto do esforço das pessoas ligadas ao comércio do café, virou o Museu do Café. E como museu, hoje, a sua função é contar um pouco da história, né? Realizar processos de preservação e pesquisa em relação ao quanto o café contribuiu para o desenvolvimento da história do nosso país. Hoje, esse bem ele é tombado nas 3 esferas de preservação do patrimônio, que são elas federal, através do IPHAN, estadual, pelo CONDEPHAT, e depois pelo CONDEPASA em nível municipal. Então, essas medidas de proteção, elas são de extrema importância, né, para o reconhecimento e para a não degradação desse edifício, mas elas somente não se justificam. É necessário uma atuação junto à sociedade. Nesse sentido, eu acho que você pode passar o slide, fazendo favor? E, nesse sentido, um aspecto bastante importante a ser entendido é a ideia da imaterialidade de um bem cultural. Eu pergunto para vocês, o que o café te faz lembrar? Com certeza, imagino que muitas ideias afetivas venham à sua cabeça. Então, memórias ligadas à infância, a quem preparava esse café para vocês. Hoje ainda, se a gente for pensar no hábito de tomar café, acredito que naquela paradinha de descanso do trabalho, o café é um combustível bastante importante. Então, a gente percebe que o café, de fato, é um disparador de muitas memórias nossas. E são essas memórias, que são mecanismos coletivos e também psicológicos, elas que dão conta de transpor essa relação entre passado e presente. E aí, de uma forma um tanto afetiva. Então, por conta dessas relações com a memória, é que a gente consegue promover noções de identidade, pertencimento e valorização do patrimônio. Mas nós trabalhamos numa perspectiva de museu... Pode voltar, por favor? Numa perspectiva de museu histórico. Enquanto museu histórico, existe uma lógica da história enquanto ciência, né? E daí a gente tem uma série de processos, né, investigativos com base em metodologias dessa área. A gente sabe que a historiografia, de certa maneira, trouxe alguns caminhos unilaterais, né, na construção da história.
A gente teve uma história positivista, onde se contava muito a versão dos vencedores, né, e não da sociedade como um todo. Então, essa relação entre história e memória, para a gente é muito fundamental, porque a partir da visão que o público traz, é que a gente consegue aproximar e promover noções de preservação. Em contrapartida, quando a gente traz para eles algumas maneiras de se entender a história, ele consegue também ampliar a sua forma de entendimento sobre o passado e se tornar, de certa forma, um pouco mais crítico ou mais reflexivo a ele, né? Pode passar, fazendo favor? Daí, eu trago aqui para vocês as 3 linhas de atuação temática que o museu desenvolve. A gente, através da construção colaborativa de um documento norteador do museu, que é a política de acervo, a gente entendeu que existem 3 principais eixos de atuação nos processos de pesquisa e preservação desse patrimônio. O primeiro eixo está ligado aos processos produtivos e de consumo do café, que seria esse circuito da planta xícara. Daí, se eu perguntar para vocês que lugares a gente associa a essa produção do café, com certeza vocês vão associar as fazendas, e se a gente pensar no comércio, a gente já consegue reconhecer as cafeterias, o Porto de Santos. Então, a gente percebe que essas múltiplas etapas, elas também necessitam de condições naturais para sua realização, para a realização humana. Então, por exemplo, por que Santos nunca plantou café? Né? Quais eram as condições climáticas necessárias para esse plantio, ou as condições geográficas? Se a gente for pensar, então, por que o Porto por que o café centralizou as negociações aqui? Justamente porque existiam fatores políticos, geográficos, econômicos que favoreceram a esse processo de desenvolvimento dessa economia aqui na cidade de Santos. Pode passar, fazendo favor. Então, uma outra linha de atuação nossa é o café como objeto social. Nela, a gente tem essa centralidade das discussões históricas, políticas, econômicas e dos usos e costumes. Daí, a gente, como eu falei para vocês, existe uma série de fatores para que a Bolsa do Café tenha sido construída em Santos, e o principal deles era essa associação com o Porto, né? Então, a gente tinha um porto que até... então, tinha trabalhado ciclos econômicos anteriores, como o próprio açúcar, que o André trouxe para a gente, e outros tipos de commodity. Mas ele só foi ter uma grande expressão, e até por conta disso passou por um processo de modernização, foi quando o café se tornou a principal economia do país. Então, pode passar, fazendo um favor. E aí, nesse sentido, para justificar essa economia e reforçar esse poder, surgem, então, os produtos culturais do café, que é justamente a arquitetura que eu mostrei lá para vocês no início, e também as artes, trazendo uma forma de justificar esse poder estabelecido através da economia do café. Então, aqui a gente tem 2 obras do Benedito Calixto, que se situam lá no pregão do edifício da Bolsa do Café, e elas mostram justamente essa transição desse ciclo econômico, né? Então, Santos em 1822, depois Santos em 1922. Daí eu trouxe até aqui um questionamento, através dessas 2 obras, a gente pode até refletir se o meio ambiente natural e o progresso são aspectos divergentes de uma vida em sociedade, porque se a gente for perceber, é dessa maneira que se justifica esse progresso, né? Então, Santos, em 1822, tinha características mais voltadas à preservação da natureza, e depois, já em 1922, a gente tem o progresso sendo representado pelo desenvolvimento urbano. Então, nesse sentido, a gente também tem uma paisagem cultural que é legado dessa história, né? Se a gente for pensar no Centro Histórico de Santos,
ele parte dos seus casarões são frutos dessa economia do café. Então, essa é a última linha de atuação que a gente trabalha em relação aos temas. Depois a gente tem alguns princípios transversais, que aí é discutir etnia e deslocamento, gênero e poder, mas esses perpassam por todos esses temas que eu já citei agora. Daí agora eu vou passar para vocês um pouquinho das ações educativas. Pode passar, por favor? Que a gente desenvolve lá no Museu do Café. A gente tem uma estrutura de programas, projetos e ações, e eu vou apresentar agora para vocês um projeto desenvolvido com a Secretaria de Educação de Santos em 2019. O objetivo desse projeto foi justamente explorar esse território, né, do entorno do Museu do Café e da própria instituição escolar que a gente resolveu trabalhar. E também apresentar para essa instituição os processos museológicos que a gente desenvolve, no sentido de construir junto com a sociedade o que se deve ou não preservar através das nossas ações. Então, a proposta foi trabalhar com 3 grupos escolares de sextos anos, da UME Mário de Almeida Alcântara, algumas atividades que dessem conta de produzir um resultado final, que seria uma exposição com o trabalho dessas crianças. Daí pode passar, fazendo um favor. E nesse sentido, a gente pensou num processo continuado de atividades, onde a gente se encontrava geralmente a cada 15 dias ou uma semana com essas turmas para desenvolver algumas atividades. Dentre elas, as mais interessantes foram o desenvolvimento de roteiros históricos, onde as crianças apresentavam um pouco dessa relação que elas tinham com o bairro onde elas estavam inseridas, porque a UME Mário de Alcântara fica muito próxima ao museu, e também apresentar para eles algumas informações sobre esses casarões e esses espaços nos quais eles tinham o costume de percorrer, né, de transitar, mas talvez não sabiam os seus contextos e informações históricas sobre eles. E daí, durante esse percurso, eles faziam registros fotográficos para compor essa exposição. Pode passar, fazendo um favor? Daí a gente tem uma imagem desse processo, pode passar. Nesse momento, a gente tem aqui eles conhecendo um processo de restauro, tanto na parte prática e teórica, pode passar. Eles conhecendo uma cafeteria, e eu gostaria de mostrar para vocês um pouco dos resultados desse processo. Pode passar. Pode passar, porque a gente está com o tempo avançado. Aqui a gente tem já o desenvolvimento da exposição, onde toda a equipe do museu se envolveu junto com as crianças na produção. Então, desde processos de pesquisa até a construção, com a participação dos museólogos, pesquisadores e expógrafos, todo mundo desenvolveu em conjunto com as crianças essas concepções do qual resultado a gente queria da exposição. Pode passar? Aqui tem as crianças na montagem da exposição. E agora eu vou apresentar dos áudios coletados por elas através da metodologia de história oral, da qual foi ensinada para elas durante esse processo. Pode passar? Então, aqui. Boa noite. Qual é o seu nome completo? Expedita Lopes de Oliveira. Data e local de nascimento? 12/8/1960. Nasci em Oeiras, no Piauí. Qual sua profissão? Auxiliar de limpeza numa clínica odontológica. Mora em qual bairro e desde quando? Valongo, desde 1987.
Como é morar nele? É bom. É bom e... Mas já foi melhor. Acha que o bairro passou por mudanças desde quando começou a morar aqui? Quais as principais mudanças? Sim, passou por algumas mudanças, sim. Aqui no Morro já tem policlínica, centro esportivo, entre outras coisas. Mudou muito, melhorou bastante, mas ainda falta muita coisa. Tem creche já aqui no Morro também, nos morros. Que bom. E qual foi as principais que você achou as melhorias que aconteceram aqui pelo esse bairro? Foi subida das vans até o Cruzeiro e as policlínicas mesmo. Verdade. Você conhece e tem alguma relação com a escola Mário de Alcântara? Sim. Meus 2 filhos estudaram lá. Entendi. Você autoriza a utilização dessa gravação e da sua imagem na exposição Mário no Museu do Café? Sim. Agora vamos... Então, aí depois esse áudio, ele comenta um pouco do acervo que ela emprestou para compor essa exposição. Essa exposição teve 3 temas, cada um é estudado por uma turma. Então, um ficou responsável por estudar a história do café, outro a história da escola e o outro a história do bairro. Então, a gente teve esse ciclo onde eles puderam apresentar esses resultados através da exposição, tanto no Museu do Café, e depois teve uma itinerância dessa exposição para a própria escola deles. Pode passar, fazendo um favor? Essa ação foi finalizada com a participação de representantes da SEDUC, os próprios pais das crianças foram na certificação das crianças, e aqui a gente tem uma imagem delas, junto com a equipe da qual desenvolveu todo esse projeto. Pode passar? Eu acho que um ponto importante para trazer para a reflexão é a existência de ações educativas dentro de espaços museais, né? E entender qual é a lógica de atuação desses profissionais dentro da educação, né? A gente se reconhece como educador, um educador não formal, que planeja, que executa os processos educativos, diferente do que é desenvolvido na educação formal. Mas existem muitos caminhos que podem favorecer o trabalho de ambas as partes, e é sobre isso que eu acho que eu vou deixar um pouco mais para a nossa conversa. Eu gostaria de finalizar só com uma frase do poeta e museólogo Mário Chagas. Pode passar, fazendo favor? Importa registrar, no entanto, que a educação é uma prática sociocultural. Nesse sentido, é que se pode falar no caráter indissociável da educação e da cultura, ou ainda da inseparabilidade entre educação e patrimônio. Não há hipótese de se pensar e de se praticar educação fora do campo do patrimônio, ou pelo menos um determinado entendimento de patrimônio. Então, a gente está o tempo todo desenvolvendo a nossa educação a partir de alguns referenciais, e esses referenciais são o nosso patrimônio cultural. E aí, agora, eu abro esse espaço para a gente conversar um pouco. Obrigada. Muito obrigado, Daniela, muito obrigado, André, pela apresentação de vocês. Foi muito rica, é riquíssimo o trabalho que vocês e as instituições das quais vocês fazem parte desenvolvem. E acho que a gente poderia ficar aqui horas, né, conversando sobre tantas as diversas que surgiram no nosso bate-papo.
Antes, eu gostaria só de lembrar para o público de ficarem atentos ao bate-papo, né, para que acessem o link de presença e de avaliação, e também o link da Onda Literária, que é a nossa livraria virtual. Tá? Então, dito isso, vamos à primeira pergunta. Tem uma aqui. Antes disso, gente, só queria dar um recado que a gente na CEFORM, a gente já tem desenvolvido um trabalho, né, de pesquisa sobre a história e a cultura, o meio ambiente de Santos e da região, né, em acordo com o nosso currículo, justamente nessa perspectiva de que os alunos compreendam o seu entorno e se apropriem dele. Tá? A gente tem desenvolvido cadernos sobre história e geografia local e, se eu não me engano, o pessoal das Ciências da Natureza também tem desenvolvido junto aos professores esse estudo e esses materiais, né? Então, fica a dica aí para o público que ainda não conhece, né, de procurar a gente para se apropriar também desses materiais. Bom, vamos lá, então, para a primeira pergunta. Como as ações educativas no Engenho dos Erasmos e no Museu do Café podem contribuir com o estudo nas escolas da história e da cultura afro-brasileira e indígena, preconizados pela Lei 11.645 de 2008? Nossa, podem contribuir muito, né? Devem contribuir muito. Ótima, obrigado pela pergunta. Antes de responder, eu preciso dizer, Dani, que trabalho lindo, né, Daniela, que vocês fazem lá, sensacional. Essa entrevista dessa criança com uma moradora do bairro, né, que relata a história do bairro, esses alunos não vão esquecer disso nunca mais, né? Realmente sensacional, parabéns. E é legal porque é um trabalho em parceria com a SEDUC, né? Um trabalho conjunto. Nossa, que samba, viu? Sensacional, parabéns. É um processo que foi uma aprendizagem para a gente, do próprio museu, né? Ter essa sensibilidade de entender a realidade do entorno a partir das suas próprias vozes, né? Das vozes dos moradores. E também acredito que tenha contribuído para o trabalho desenvolvido pela própria escola, né? Esse ano a gente tem uma nova edição desse projeto, que vai acontecer de forma virtual, e que a gente já tem mais 2 escolas parceiras que estão prontinhas para iniciar esse projeto junto com a gente, e acredito que vai ser muito bacana. Tá bom, eu tenho certeza que vai. Agora, vamos à pergunta, né? Dani, eu posso começar respondendo? Pode. Depois você responde? Tá. Pode. Bom, como o engenho pode colaborar com uma história da cultura africana e afro-brasileira, na verdade, isso já tem acontecido ao longo dos últimos anos. O engenho vem fazendo a curadoria dos eventos e dos cursos de difusão, e sempre consulta, inclusive, a Secretaria de Educação, que consulta os seus professores. Esse assunto sempre surge, e a gente já fez cursos, palestras, o próprio Garapa Filosófica está sempre tocando nesse assunto. Aquele foi um que eu mostrei na minha sequência de slides, mas o Garapa acontece todos os anos, e também as próprias secretarias de educação, tanto de Santos quanto de São Vicente, parceiras, conveniadas, têm realizado debates e discussões no engenho também, nos seus eventos de formação. O engenho tem estabelecido diálogos a respeito desse tema com Santos, com São Vicente e também com a Secretaria Estadual de Educação, que tem estado lá com frequência, são parceiros importantes. E o engenho
também faz uma própria autorreflexão do seu discurso levado a cabo lá, né, do seu discurso museal, institucional, e sente que não pode parar de estudar, de refletir, de fazer uma crítica, autocrítica, de dialogar, de aprender. A própria exposição, o Ruínas Quentistas em Território Milenar, vai tocar nesse assunto também, e a gente tem vários outros planos para continuar colaborando com essas discussões e fazendo parte delas. Então, super importante. Obrigado pela pergunta. E só aproveitando que, Dani, enquanto você falava, eu não resisti, dei uma espiada, tem um monte de gente ouvindo a gente agora e fazendo um monte de elogio, tá bombando lá. A gente está indo bem. Então, em relação à pergunta, o Museu do Café, como eu falei para vocês, ele tem esses eixos norteadores e os princípios transversais, que aí eles perpassam por esses temas e também por todas as ações de extroversão e pesquisa e preservação. Então, como um dos eixos transversais é esse da etnia e deslocamento. Então, parte, por exemplo, das ações educativas são pensadas nesse sentido. Então, por exemplo, a gente já realizou com a própria Adriana Negreiros e com a Sandra Ramos alguns roteiros étnicos raciais aqui em Santos. Discutimos muito a questão da ocupação da cidade através das ausências e permanências nas obras do Benedito Calixto, que se encontram lá no Museu do Café. E cada vez mais a gente tem buscado trazer essas lacunas temáticas através dos processos de pesquisa. Então, por exemplo, esse ano agora a gente vai discutir muito a questão de gênero, né? Que há uma ausência na história do papel da mulher, principalmente em relação ao café. Então, o tema da exposição que vai ser inaugurada essa semana discute um pouco dessas questões. Para o próximo ano, a nossa intenção é trabalhar justamente um pouco mais as questões relacionadas a discutir essas questões de etnia e deslocamento mesmo. Perfeito. Gente, a gente está com pouco tempo, né? Vou fazer mais uma pergunta e depois, se houver tempo, a gente faz mais uma. A temática da Semana da Educação são os oceanos, né? E a pergunta é a seguinte: açúcar e café, que relações foram possíveis a partir do oceano? Nossa, muito legal a pergunta. Obrigado. Gente, perdão, o açúcar e o café têm uma história incrível dentro do capítulo das bebidas coloniais na Europa. Tem uma especialista, historiadora e jornalista, a Joana Monteleone, que já veio contar essa história para o público no Engenho, num curso chamado Bebidas Coloniais. Mas ela também toca no assunto quando ela fala sobre a história do açúcar, a história do consumo, e recentemente a gente também fez um curso super interessante com ela, online, já durante a pandemia, sobre a história da cachaça, em que ela também tocou nesse assunto. Mas o café, ele conquistou a Europa e também a colônia, adoçado pelo açúcar, né? Mas tem várias dimensões interessantíssimas para a gente explorar essa dobradinha café e açúcar, conectada com o oceano, né? O Engenho, ele é um ícone
da modernidade, né? Ele é uma repercussão das grandes navegações, dos descobrimentos, né, da tecnologia naval, cartográfica e de localização com instrumentos que possibilitaram ao europeu conquistar o continente americano. E tudo que veio junto, né? Assim, genocídios e massacres, e, enfim, não estou querendo ampliar muito essa conversa, porque aqui não dá tempo, mas, portanto, o engenho tem essa ligação com o oceano, e depois o açúcar produzido lá tem outra relação também, porque o açúcar era distribuído em redes comerciais que estavam se formando e se fortalecendo na Europa. E depois o café tem uma outra relação também muito importante, ligada a comércio, exportação, em outro momento, mais para frente, mas com uma ligação muito importante com o porto e com o mar. E então, eu acho que tem muito assunto para discutir nessa triangulação aí, açúcar, café e oceano. Mas, enfim. Se a gente for considerar a questão da cidade de Santos, eu acho que o ponto fundamental mesmo é a gente reconhecer a relevância do porto para o desenvolvimento da cidade, né? E nesse sentido, o processo de desenvolvimento portuário por conta do café só se deu também porque já existiram processos anteriores, né, em relação à exportação do açúcar aqui na cidade. Então, acho que um ponto muito fundamental é a importância que o porto tem para a cidade de Santos, né? E, nesse sentido, a questão da exportação desses produtos, boa parte dela ela se deu por aqui e ainda se dá, principalmente no caso do café, né? E daí eu acho que, enquanto instituições museológicas, o que fica do nosso legado, né? Dessas duas histórias, da história do açúcar e do café. E como representantes dessas instituições, eu, no caso do Museu do Café, entendo que a nossa atuação é muito em função da ação social, né? Em discutir a memória desse legado do porto, do café, não só para os santistas, mas também para o turista interessado, né, que venha de fora, e para o brasileiro como um todo, né? Acho que é isso. Gente, muito obrigado. A gente tem aqui quase 20 perguntas. Gostaria muito de seguir nessa conversa aqui com vocês por muito tempo ainda. Vocês podem mandar as perguntas para a gente tenta responder, a gente, sei lá, tenta, mas pelo menos seria muito legal se a gente pudesse ver essas perguntas. Elas devem ficar lá também, né, na transmissão, né? Porque agora a gente não está lá podendo ler essas perguntas. Mas, gente, muito obrigado pelas perguntas, pela permanência, obrigado pelo convite, Caio, pela mediação, Daniela, pela troca. Eu adorei. Sucesso, também adorei. Agradeço muito a oportunidade. E à tarde a gente está aí de novo, né, para desenvolver um pouco mais, e de repente surjam outras perguntas, que aí a gente amplia um pouco mais essa conversa, né? À tarde eu vou estar no apoio, quem vai estar com vocês é o José, né? Mas agradeço novamente aí a contribuição de vocês, e depois eu envio sim as perguntas para vocês. E é isso, né? Muito obrigado mais uma vez, obrigado ao público, né, que ficou aqui, que contribuiu com as perguntas. Obrigado aos meus colegas que estão no apoio aí nos bastidores, pessoal da Cenotec, pessoal da Ceform, e espero que fiquem atentos à nossa Semana da Educação. Temos muitas palestras hoje e amanhã ainda, e é isso, gente. Muito obrigado e até breve.
Parabéns, parabéns, sucesso para todo mundo. Até mais tarde. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.